Olá, olá, galera mulheres, como vocês estão? Eu estou bem, muito obrigada por se preocupar comigo e perguntar aí na sua cabeça como eu estou, porque eu sei que você fez isso. Eu tava conversando com meu melhor amigo no sábado e a gente conversou sobre pessoas ausentes na nossa vida. E não é aquela ausência de rotina corrida, de ter que trabalhar, de ter que cuidar de filho, quem tem filho, cuidar de bicho, quem tem bicho, ver pai, ver mãe. Não é esse tipo de ausência. Porque a gente sabe que a vida não é esse morango e que dá pra gente continuar se reunindo com um grupo de amigos todo final de semana, igual a gente fazia na nossa adolescência. A vida adulta, ela não permite que a gente faça isso e está tudo bem. Então não é desse tipo de ausência que a gente estava falando. Inclusive, existem aquelas pessoas que a gente fica muito tempo sem ver e sem conversar, mas quando a gente encontra, quando a gente arruma um tempinho e consegue sentar com essa pessoa, mesmo que seja online, tá, gente? Eu tenho uma amiga que mora em Portugal e que vez ou outra a gente marca reunião online, senta e fica conversando, bebendo e comendo besteira. E sempre que a gente faz isso, é como se eu nunca tivesse me afastado dela, e ela é uma das minhas amigas mais antigas, porque a gente estudou na infância juntas durante um período, depois ela mudou de escola e a gente nunca se afastou completamente. Há alguns anos a gente não conversava e outros a gente voltava a ter contato, e agora, depois da vida adulta, ela é uma pessoa que está presente na minha vida, mesmo que fisicamente ela esteja em outro país. E aí eu me dei conta, né, de quantas pessoas que eu tenho que moram aqui na minha cidade, que são completamente ausentes da minha vida, mesmo que eu ainda veja essas pessoas com uma certa frequência. E eu entendi que a ausência, quando a gente fala de ter pessoas ausentes na nossa vida, não significa ausência da presença física ou até mesmo ausência de conversa, porque essa amiga minha de Portugal mesmo, eu não converso todo dia, às vezes eu passo semanas sem conversar com ela, e aí a gente pega um dia pra conversar e tudo flui lindamente, e eu sei que quando eu preciso dela, porque tantas vezes eu já precisei, eu pude chamar ela e ela estava ali pra mim. A ausência é uma ausência de interesse. Existem pessoas que a gente pode ver, inclusive, todo santo dia, e essa pessoa ser completamente ausente e relapsa com a nossa vida e a nossa história, incluindo parentes, viu? E como nós mulheres somos muito colocadas nessa posição de não desagradar o outro, de não deixar o outro se sentir mal por ter feito alguma cagada com a gente, porque imagina que eu vou falar pro outro que ele tá sendo rude comigo, que ele tá sendo relapso comigo, que ele tá me deixando de lado enquanto eu estou me esforçando por ele. A gente entra num modo de colecionar pessoas ausentes, onde a gente tem um monte de gente na nossa vida, e também nem é um monte assim, né, mas às vezes assim, umas 8 pessoas, e dessas 8, se salvar 2 é muito, porque a gente vira aquela pessoa extremamente compreensiva, que tá sempre entendendo o lado do outro, tá sempre perdoando o outro, tá sempre relativizando a ausência ou a cagada que o outro faz com a gente, que a gente esquece de olhar pro nosso lado de quem tá sendo negligenciada e deixada de lado. Então, no final das contas, você pode entender o lado do outro sim, mas isso não pode ser motivo pra você anular o seu lado. Você pode entender o lado do outro e continuar chateada. Você pode entender o lado do outro e querer se afastar dessa pessoa porque não tá te fazendo bem. Eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma amiga minha e ela tava falando sobre um boy lá que ela tava ficando, e esse boy tava dando vários pequenos vacilos. Não era nada assim absurdo, né? Não era um crime, mas era um negócio bem incômodo que eu também na situação dela não ia gostar. E como era alguém que ela tava conhecendo ali, né? Era o início ali de ficante, não compensava levar aquilo pra frente. Só que aí ela entrou nesse movimento de, porque eu entendo o lado dele, porque não é de propósito, porque é sem querer. E foi nessa, assim, tipo, ela embalou firminha nessa viagem, até que um dia eu virei pra ela e falei, amiga, pensa comigo. Imagina que uma pessoa tem um tique nervoso, assim, que tá completamente fora do controle dela. E por causa desse tique, essa pessoa tem um espasmo, assim, no braço, que ela dá um soco pro lado, sem mais nem menos. E você está sentada do lado dessa pessoa e recebendo um soco toda vez que ela tem um espasmo por causa desse tique que ela não tem controle. Aí eu perguntei pra ela, você vai continuar sentada do lado dessa pessoa, embora você saiba que ela não tá fazendo aquilo de propósito e que ela não tem controle sobre aquilo? E ainda falei, né, que aquele soquinho no começo pode ser algo que, só esbarrou aqui. Mas imagina você passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, passar 1 mês, 2 anos do lado daquela pessoa recebendo um soquinho toda hora. Então, esses pequenos vacilos do cara, que não eram nada assim muito grave, mas no começo não incomodava quase nada, depois começou a incomodar um pouco mais. Aí eu falei, em algum ponto isso aí vai começar a te machucar muito, porque é repetitivo, a pessoa não melhora e você continua nessa compreensão em exagero ao ponto de não tomar nenhuma atitude para que isso pare de te machucar. E eu sei que pode ser uma comparação tanto quanto esdrúxula, tá, gente? Até mesmo boba, mas quando a gente para pra olhar por essa ótica, fica muito evidente que não é porque a pessoa está fazendo algo, entre aspas, sem querer, que ela não tem controle sobre aquilo, não significa que a gente tem que ficar aturando e aguentando.
E ainda que num caso de um tique nervoso, realmente a pessoa não teria muito controle. O espasmo mesmo do corpo dela, ela não vai ter como controlar. Mas quando a gente tá falando de comportamento, de atitude, de como a pessoa age com você, ainda que essa pessoa tenha um transtorno, se ela se preocupa com você e, sobretudo, se ela se preocupa com ela mesma, ela vai atrás de uma ajuda profissional para conseguir mudar isso. E eu não tô falando que isso é fácil, isso requer muito esforço mesmo. Só que assim, por que vocês vão ficar com uma pessoa que tá deliberadamente machucando vocês, que sabe que tá machucando vocês e não vai atrás de ajuda pra tentar melhorar? Eu sempre falo para as pessoas à minha volta que o problema não é o erro, o problema é o que a gente faz após o erro, porque não tem como a gente não errar, gente. Não existe algum momento da nossa vida que a gente vai parar e falar assim, nossa, daqui pra frente eu não erro nunca mais, porque tudo que eu precisava aprender eu já aprendi. Não. Inclusive, algumas coisas a gente erra uma caralhada de vezes até que a gente realmente consiga acertar, e esse acerto não significa que a gente não vai errar de novo, porque existem algumas coisas que são padrões da nossa vida que a gente aprendeu lá na infância e hoje na vida adulta a gente tá lutando para tentar melhorar isso e não é fácil. Mas o ponto é o esforço que se faz para melhorar. E muitas pessoas não fazem nem esse esforço para tentar melhorar. E quando não existe o esforço da pessoa tentar melhorar, por que você vai ficar tolerando aquele erro que te machuca? Ou melhor, por que você vai ficar tolerando ser machucada sem nenhuma projeção de quando aquilo poderia melhorar um dia? Porque, gente, pedido de desculpa, ele só é efetivo se houver mudança de comportamento ou pelo menos um esforço para tentar mudar de comportamento que você vê que a pessoa realmente está tentando ali mudar. Caso contrário, o pedido de desculpa é só manipulação. Você pedir desculpa para se fazer de Madalena arrependida e depois continuar fazendo deliberadamente a mesma coisa, pra que você pediu desculpa? Então, né, você só pediu desculpa pra pôr um pano quente ali em cima da situação e continuar sua vida normalmente sem colher as consequências da cagada que você fez para a outra pessoa. E aí, gente, a gente vai entrar num outro ponto muito importante, que eu ouço sempre o pessoal falando, tipo assim, porque o perdão, né, ele não é pro outro, ele é pra gente, pra que a gente consiga seguir nossa vida bem, sem ficar remoendo a situação que aquela pessoa fez com a gente. Mas eu tava pensando esses dias também que eu não preciso perdoar alguém pra que eu consiga me desvencilhar dessa situação. Eu posso seguir sem perdoar a pessoa e simplesmente deixar aquilo pra lá, porque faz parte do passado, já aconteceu, não tem como mudar. Entendi a minha parte na situação, às vezes não tive culpa, ou se eu tive alguma culpa na situação, já entendi a parte da minha culpa e segui minha vida. Porque aí acaba entrando, gente, numa situação que eu já vi de, tipo assim, a pessoa que fez a cagada, ela começa a te pedir perdão, e não porque ela quer de fato voltar pra sua vida, mas porque ela viu que ela fez uma merda tão grande, mas tão grande, que fez você finalmente se afastar, principalmente quando você passa muito tempo perdoando a pessoa. E aí ela quer aquele perdão pra ela ficar bem com ela mesma. Não tem nada a ver com você. E aí você é obrigada a dar o perdão pra essa pessoa? O caralho que você é. Isso, inclusive, entra naqueles casos de mulheres que foram abusadas, estupradas, que aí ela tem que perdoar o abusador, o estuprador, quem violentou ela. Não, cara, ela não tem isso. Não significa que ela vai ficar remoendo isso porque ela não liberou o perdão. Existe 300 motivos para uma mulher não conseguir esquecer esse tipo de situação, e eu acho que o menor deles seria não liberar perdão para quem violentou ela. Então, alguém que te traiu, que você confiava demais, alguém que te violentou de alguma forma, alguém que te roubou, enfim, né? Existem N situações que você não é obrigada a perdoar ninguém. Aliás, nenhuma situação você é obrigada a perdoar ninguém, tá? Até porque você não é obrigada a nada. Mas no caso aqui a gente tá falando de perdão. Então, esse ponto, tipo assim, não, porque você tem que perdoar pra você. Não, você não tem que perdoar nada. E deixa a pessoa se remoer com a cagada que ela fez e entender que o que ela fez não é passível de perdão. E você não tem que perdoar, e você pode até desejar que essa pessoa melhore em algum momento e seja diferente em algum momento e não querer estar por perto para ver isso acontecer. E a pessoa que vai atrás da terapia dela para lidar, falando com a terapeuta sobre, poxa, aquela pessoa não me perdoou e eu fiz uma cagada homérica e agora eu vou ter que lidar com isso, que nem o perdão dessa pessoa eu consegui, né? Porque às vezes aquilo perdoou, mas não vou manter você na minha vida. Não, nesse caso eu nem te perdoei e nem vou manter você na minha vida, e você que lide com isso porque esse BO não é meu. Eu acho importante deixar também as pessoas colherem o desconforto daquilo que elas causaram com a gente, para quem sabe um dia, talvez, elas melhorem. E se elas não melhorar, até porque isso não é responsabilidade nossa, que ela pelo menos colha aquilo que ela plantou. Porque senão a gente entra nessa vibe de ficar relevando, de ficar entendendo o lado do outro, de não querer que o outro se sinta mal, porque a gente entende o lado dele, e na verdade a gente que fica colhendo um monte de cagada que a gente não plantou
puro e simples fato de que a gente tá com dozinha do outro enquanto o outro tá botando no nosso rabão sem dó nem piedade. E eu digo com tranquilidade, gente, você ficar relevando a cagada do outro não vai fazer o outro te valorizar mais, só vai fazer ele entender, ele internalizar que ele pode fazer qualquer coisa com você que você não vai embora. Eu, particularmente, não acho que isso seja egoísmo, eu acho que isso seja realmente autocuidado e amor próprio, você colocar limite, você não ficar aceitando que as pessoas caguem na sua cabeça e sigam com a vida delas normalmente, como se aquilo não fosse nada. Porque se você faz isso, você deixa as pessoas pensarem que elas te tratarem da maneira que elas querem, tá tudo bem. Que você não é realmente nada. E é por isso que elas podem fazer o que elas bem entendem com você. E para finalizar esse episódio do Senta Aqui Comigo de hoje, eu queria dizer que prefira ser uma filha da puta egoísta na visão do outro do que um lixo, um ninguém que a pessoa pode cagar na sua cabeça e seguir com a vida normalmente, porque é assim que você se permite ser tratada. Até mesmo pra gente ser flexível e compreensível, a gente precisa de limite. Lembrem-se que eu crio conteúdo em outras redes sociais, em todas elas é @prefirolu. E não esqueçam de deixar a opinião de vocês aqui ou ir lá me chamar no Instagram, no TikTok, aonde for, pra conversar comigo sobre esse assunto, porque eu adoro também saber a opinião dos outros sobre as coisas que eu falo. Vejo vocês na semana que vem. Beijo, beijo, tchau, tchau!